Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e você já deve ter ouvido falar por aí que a Bolsa de Valores está barata agora. E eu vou te falar a verdade, viu? Está barata sim. Vou te mostrar aqui na sequência quais são esses motivos e mais. Pensando nisso, quais são os fundos imobiliários que estão com melhor tendência de valorização, de crescimento? Vou te mostrar hoje aqui mais ou menos, vou falar sobre uns 3 ou 4 fundos imobiliários. A gente vai ver junto aqui essas opções interessantes e a primeira coisa que a gente precisa conversar aqui é justamente esses motivos, né? Qual que é a tese por trás dessa bolsa de valores barata? Olha, basicamente é essa tendência, esse histórico recente de inflação alta, tá? E isso daqui eu já estou falando tanto de Brasil quanto de Estados Unidos. Inflação muito alta, acima da média, acima do esperado. Quando a inflação aumenta muito, o que os bancos centrais fazem? Aumentam a taxa de juros, tá? Isso é básico. Isso é cíclico, é ciclo de mercado. E aí a gente pode aproveitar esses cenários para investir melhor. Por exemplo, comprar ações ou fundos imobiliários baratos. Então, taxa de juros aumenta muito porque a inflação aumentou. E aí, quem já me acompanha aqui no canal, sabe que eu produzi alguns vídeos bem recentes que estão mostrando que essa tendência de alta da taxa de juros já está chegando muito próximo num teto. E isso daí para a gente, para nós investidores e investidoras, é muito bom, porque a gente já começa a ver uma certa previsibilidade. Então, entende aqui comigo, tá? Quando a gente tem aumento da inflação, a gente tem aumento dos juros. Quando aumenta a taxa de juros, normalmente a bolsa de valores cai. Né? Vou até compartilhar aí na tela o gráfico do Ibovespa, ó, de um ano para cá, uma queda de 12,43%. Se a gente olhar o S&P 500 também, que são as 500 maiores ações da Bolsa Americana, em um ano também está com queda de 6,51%. Se pegar só 2022, queda de 13,6%. Basicamente é isso, pessoal. Ciclo de mercado. E aí, quanto mais barato você comprar, melhor, porque aí você tem chance de ganhar com a valorização desses ativos. Ainda mais quando a gente já vê uma tendência de mudança de ciclo. Se os juros baixarem, isso daí vai ser um gatilho muito importante para ganhar dinheiro, para ter valorização, por exemplo, com fundos imobiliários. E quais são os fundos imobiliários que têm uma tendência clara de crescimento? Já falei com vocês aqui no canal, quem já é inscrito no Lucro FC já sabe. Tendência de valorização, pessoal, de cota, valorizar a cota na Bolsa de Valores, são os fundos de tijolos. Por quê? Porque aqueles fundos de papéis, eles pagam muitos dividendos, mas não tem tendência de valorização da cota no longo prazo, tá? Então, é só aquele foco ali mais recente, eles entregam muito dividendo. Agora, valorização são os tijolos. E aí você vai começar a ver notícias como essas aqui, ó. Fundos de tijolos ganham destaque nas carteiras recomendadas de agosto de 22. Por quê? A gente já começa a ver uma previsão de uma possível mudança desse ciclo de juros já para 2023. E aí o mercado ele sempre precifica tudo antes, tá? E aí seguindo aqui um pouco nessa notícia, a gente já vê que os fundos de tijolos foram os que mais cresceram no último mês e entre os segmentos preferidos, shopping centers e escritórios, tá? Por quê? São os tijolos ali na veia. Outra notícia que daqui a pouco eu vou falar exatamente qual é esse fundo aqui, ó. Potencial de valorização de 70% na carteira recomendada do BTG. Vou pegar esse fundo aqui de exemplo e mostrar lá no final, tá? Mas primeira coisa que a gente precisa entender hoje. Pensou em comprar barato visando valorização? Nos imóveis a gente tem que pensar naqueles tijolos. Então, um exemplo excelente são os fundos de escritórios. Agora, galera, vou até mostrar esse exemplo aqui na sequência, só que quando a gente pensa em valorização de imóveis, a gente não pode fechar o olho para os Estados Unidos também. Como eu mostrei aqui, a tendência que acontece no Brasil de inflação, juros altos e mudança de ciclo acontece no Brasil e acontece mais forte ainda nos Estados Unidos. Então, o potencial de valorização lá, escuta isso, o potencial de valorização dos fundos imobiliários lá nos Estados Unidos é muito maior, tá? Lá a gente não chama de fundos imobiliários, a gente chama de REITs. E aí, olha esse gráfico aqui para você ver que impressionante. Um aumento anualizado de 11,2% ao ano, isso durante 20 anos seguidos.
Isso aqui é a média dos REITs, a melhor classe de ativos para ganhar dinheiro nos Estados Unidos, tá bom? Não tem por que você ficar de fora disso. E eu peguei esse outro gráfico aqui para você ver o potencial da média dos fundos imobiliários americanos, aqui representados por esse ETF que se chama VNQ. Então, a média dos REITs, que seriam esses fundos imobiliários americanos, em mais ou menos 10 anos ali, 280% de retorno, tá? Enquanto que o IFIX, 83%. E aí você que está me assistindo aqui, você investe em fundos imobiliários brasileiros. Por que que você está fechando o olho para os fundos imobiliários americanos, tá? Potencial de valorização é muito maior. Aqui no Brasil, realmente concordo com você, paga muito dividendo. Mas e valorização? E dinheiro no bolso? Olha também para o mercado americano. Investe, você gosta de fundos imobiliários e imóveis no Brasil? Vá também para os imóveis globais, tá? Que estão listados lá nos Estados Unidos. E isso é muito fácil, tá bom? Inclusive, o SLG, que é o primeiro fundo imobiliário que a gente vai conversar aqui hoje, ele está extremamente barato. São imóveis escritórios, tá? Que é essa tese de valorização que a gente está falando aqui, só que lá em Nova York, como você pode ver aqui na tela do meu computador, o SL Green, que é esse fundo imobiliário aí que tem esses prédios lá em Manhattan, nos Estados Unidos. E olha só, está extremamente barato esse REIT aqui, esse fundo imobiliário. E sabe como que você faz para ter essas informações e também conseguir investir nisso? Eu vou te mostrar agora o passo a passo, tá? Presta atenção. Você vai clicar no link que está aqui na descrição, tá bom? Clica nesse link, você vai ser encaminhado para abrir uma conta na Avenue, que é essa corretora que permite que nós brasileiros também consigamos investir nos Estados Unidos ali da nossa casa mesmo com poucos cliques. Aí você vai abrir a sua conta lá, tá? Preenche todas essas informações aqui, não demora mais do que 10 minutos, você já está com a sua conta aberta e aí você vai conseguir acessar uma tela igual a essa que eu estou te mostrando aqui e você vai clicar em Análises Seleção Avenue. Para quê? Para você saber quais são os melhores ativos para você investir também, tá? Você não precisa ter um conhecimento absurdo de investimentos, de matemática, não. Aqui já tem tudo mastigado para a gente ver boas opções de investimentos, como esse que a gente vai mostrar na tela, o SL Green, que é esse escritório, esse REIT de escritórios de Nova York que está extremamente barato, tá? Então, quando você entra aqui, depois você clica nessa opção baixar aqui a edição do mês que você está vendo. Pronto, vai aparecer uma tela como essa e aí a gente vai direto para essa parte onde vai mostrar os REITs, né? Que são os fundos imobiliários americanos, tá? A gente está vendo aqui, ó, mercado imobiliário americano. Aqui já são algumas alternativas de investimento e a gente vai focar agora nessa primeira parte do vídeo, nesse daqui, no SL Green, tá? O SLG. Por quê? Porque ele está muito barato. Ó, a gente vê nessa métrica aqui, 7,3 vezes o P sobre FFO. Então você já está acostumado aqui no Brasil que a gente costuma ver algumas métricas de fundos imobiliários que estão baratos, estão descontados, tá? Lá nos Estados Unidos a gente costuma ver essa métrica que está aqui. E quando a gente fala que ele está sendo negociado a 7,3 vezes, é muito parecido com o mercado de ações, né? É muito mais barato, porque a média dos REITs norte-americanos negocia mais ou menos 21,7 vezes, tá? Dentro dessa métrica aqui. Então, quando a gente fala de um REIT que está tão barato assim, tá? Ele tem muito potencial de valorização. A gente não costuma usar tanto o preço sobre valor patrimonial, igual a gente usa aqui no mercado brasileiro, porque lá um REIT ele não é um fundo, ele é uma empresa, tá? Por isso que essa métrica é um pouquinho diferente, mas quer dizer algo muito parecido. E se a gente até pode pegar, também tem lá essa métrica de preço sobre valor patrimonial lá nos Estados Unidos, mas lá eles dão um outro nome, né, que é Price to Book. E também o SLG está bem barato. Vou pedir para o pessoal colocar aí na tela, ó, tá 0,68, tá? Sendo que a média desse P sobre VP lá nos Estados Unidos é quase 2 ou 3%, né? É diferente aqui do nosso 1, que a gente vê no P sobre VP, lá é bem maior, tá? Até porque é um mercado diferente, por isso, olha-se esse preço sobre FFO, que a gente já mostrou aqui, o SL Green, então, muito mais barato do que a grande média dos REITs norte-americanos. Então, a gente vê grande potencial de valorização, mas falando especificamente já do setor de offices, né, de escritórios, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos,
está bem desafiador. Ninguém ainda tem certeza absoluta se as questões de home office, né, se as empresas vão voltar totalmente para o presencial. Então ainda não valorizou muito esse tipo de classe de ativos. Por quê? Porque ainda há incertezas. Por isso também está tão mais barato que outros tipos de investimento. E aí, aprofundando um pouco mais a análise sobre esse ativo específico, a gente pode voltar lá no site da Avenue, clicar em Home Broker e aí a gente coloca aqui esse código, o SLG, porque é assim que você compra ou vende uma ação. Tá vendo que é super fácil, é só você entrar aqui, comprar, se você quiser comprar esse fundo aqui ou qualquer outro, né? Mas é importante sim você se expor globalmente, tá? Olha só, e aqui eu quero te explicar essa parte, ó. De uma nota de 1 a 10, tá? Entre um consenso de mercado entre os analistas americanos, esse fundo imobiliário aqui, esse REIT, ele está com nota 6, tá? Então ele não é aquele mais otimista, né? Por quê? Porque tem desafios e só está barato desse jeito porque tem realmente desafios e daqui a pouco a gente coloca até o exemplo de um fundo imobiliário brasileiro do mesmo setor que está passando por uma linha muito parecida. Potencial, mas algum risco sim. Tá? E quando a gente clica aqui nessa parte de recomendações, a gente vê que 14 analistas que acompanham esse REIT aqui, né, esse ativo lá nos Estados Unidos, 2 recomendam compra, 11 recomendam neutro, ou seja, esperar, né, porque tem esse risco um pouco maior, só que tem esse potencial também, tá? E aí, se você não quer se arriscar num potencial assim mais difícil, né, mais desafiador, tem essas outras opções aí também, né, que a gente está colocando na tela. Então, por exemplo, esse outro REIT, que se chama CCI, eu acho legal, né? Outro dia uma pessoa me perguntou por que eu invisto também nos Estados Unidos e não só nos imóveis no Brasil ou nas ações brasileiras. Alguns pontos são importantes. Então, esse outro REIT aqui, o Crown Castle, é um grande exemplo. Sabe por quê? Porque ele é um fundo imobiliário, né? Ele é um REIT, só que ele investe no setor de infraestrutura. Então, se a gente for procurar nos fundos imobiliários brasileiros, não existe esse setor, tá? Então, abrem-se novas possibilidades muito interessantes. Sabe o que é essa infraestrutura aqui? Ele aluga torres de telefonia. Olha que maluco, né? Torre de telefonia. É um imóvel, não é? Então, ele aluga e tem um potencial bem interessante, até porque agora tem a expansão, né, do 5G, telefonia, um setor muito necessário para todo mundo. Dá para se expor também nesse setor dentro do mercado imobiliário. Então, a gente junta resiliência, segurança do mercado imobiliário com outro setor muito perene e necessário no maior mercado de capitais do mundo. Olha só que interessante, né? Então, não fico de fora do mercado americano de jeito nenhum. E continuando aqui com essas análises que a gente tem na tela, também um outro fator que eu acho legal investir lá fora é, por exemplo, esse REIT aqui, ele se chama Code, né? Então, olha só, também é um setor completamente diferente do Brasil, tá? Ele é só de frigoríficos, tá? Então, é bem destinado a uma área que às vezes nem sofre tanto assim com inflação ou não, né? Porque ele é um imóvel também, só que ele é feito para algumas empresas específicas que elas precisam desse material refrigerado, né? Alimentação e etc. Então, não tem como, é muito difícil entregar esse imóvel e contratar um outro, né? Para aluguel ou afins. Então, é um REIT também bem diferente, um segmento que não existe no Brasil, mas acho legal a gente focar nessa parte também. Além das operações dos Estados Unidos, também está na Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Argentina e vários outros países também. Então, é uma exposição global, tá? Então, a gente não depende apenas de um país melhorar, tá? Quando a gente se expõe globalmente, a gente tem muito mais opções, ok? Então, essas 3 opções aqui que a gente viu já sobre os REITs, o mercado de fundos imobiliários americanos, acho legal a gente se expor globalmente. Até porque, agora eu vou falar de um fundo imobiliário brasileiro, só que a gente está dependendo aqui 100% da economia brasileira deslanchar, tá? Vou colocar na tela essa notícia desse fundo imobiliário que está com potencial de valorização de 70% e a gente vai conversar sobre ele. Olha só quem é. O BRCR11 aqui, ó. Potencial de valorização de 69,58%, segundo esses analistas aqui, e está pagando aí um dividendo bem alto até, né? Para um fundo que tem tanto risco assim, 10,17%. Mas por que ele tem esse potencial tão gigante de valorização? Ora, estamos falando do mercado de escritórios no Brasil, especificamente São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Então, bem restrito, bem específico aqui. Esse fundo imobiliário só vai conseguir alugar os seus escritórios
quando a economia no país melhorar, quando tiver mais empresas, várias grandes empresas querendo alugar mais imóveis, crescimento. Só existe crescimento com PIB crescendo, com o país crescendo, tá? E qual que é o problema, então, desse fundo imobiliário aqui? Eu vou até colocar na tela já. É esse ponto aqui, ó, vacância financeira. Tem muito escritório vago, ele não consegue alugar, porque tem as fotos dos imóveis, todos de altíssima qualidade, só que tem 2 imóveis desse fundo, ele tem 14 no total, mas tem 2 imóveis que ele está com problema para alocar, né? Então a gente vê aqui, ó, é esse, o Senesp em São Paulo, que está com 54% vago, ou seja, não consegue alugar. Se não aluga, não tem inquilino, não tem receita, né? E tem um lá no Rio de Janeiro também, que é o Torre Almirante, que está com 58,9% de vacância, tá? E o fundo como todo está com 19,4% de vacância, ou seja, quase 20% da receita que ele poderia ter, ele não está conseguindo, tá? Até por isso que ele está sendo negociado muito, muito barato, está apanhando bastante lá na Bolsa de Valores. O preço sobre valor patrimonial, 0,57, tá? Então a gente vê aqui que é um fundo imobiliário com bons imóveis, tem boa capacidade, bom potencial de valorização, é só conseguir alugar esses imóveis aqui. Só que não tem conseguido por causa de um cenário desafiador no Brasil aí nos últimos 2 anos, mais ou menos. A gente não sabe quanto tempo que vai demorar para que ele consiga alugar esses imóveis aqui, e aí o fundo vai deslanchar se isso acontecer. Mas se não acontecer, ele vai continuar sendo barato, digamos assim, tá? Então a lição do vídeo é: potencial de valorização existe sim, com certeza. Temos que pensar também nos setores relacionados a tijolos, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, e é óbvio que a diversificação da carteira é que vai fazer a gente sempre ganhar de todos os lados, tá bom? Então, deixa aqui embaixo o seu comentário, fala o que você achou desse vídeo e eu posso produzir novos vídeos para vocês. Um abraço e até mais!